O primeiro pensamento de nossos personagens principais foi o que havia acontecido com ele após esse pensamento. Uma bela mulher apareceu na sua frente. A mulher tinha longos cabelos azuis e os olhos da cor do céu. O cara se perguntou quem era quando se moveu e viu uma mão gorda e pensou que simplesmente não conseguia mexer o corpo. De repente, uma janela azul semelhante a uma janela de jogo apareceu diante do cara e o cara percebeu instintivamente que era o seu status. O primeiro era o nome, que ele ainda não tinha, seu gênero era masculino e o nível era um infinito. Em seguida, vieram as características, que estavam todas no nível F. Se listassem todas as características na janela, havia HP e MP, depois havia força, resistência física, inteligência, velocidade e espírito. Do outro lado, havia os elementos, fogo, ar, água, terra, luz e escuridão, e todas essas características tinham um nível F claro. O cara ficou surpreso porque tinha o primeiro nível e nem mesmo tinha um nome. Ele não sabia o que tinha acontecido com ele, mas se sentiu impotente. Também não sabia onde estava, era uma espécie de palácio. Neste momento, uma voz de homem ecoou na mente, dizendo que o bebê estava todo nela. A garota sorriu e disse que os lábios dele eram iguais aos do pai dele. O cara olhou para a garota e se perguntou se aquela era realmente a revelação de sua bela mãe. Em seguida, sem acreditar, disse a si mesmo que ela não poderia ser sua mãe, porque sua mãe era uma mulher gorda e sempre irritante. Nesse momento, um velho com barba longa e uma coroa na cabeça apareceu diante dos olhos do cara. Alguém o chamou de Sua Alteza, e o rei ergueu a cabeça e disse que o nome daquela criança seria Noah. Imediatamente, o status do cara mudou, e ele viu seu novo nome ao lado. O nome alinhou os súditos que estavam sentados na frente do rei e perguntaram sobre que tipo de posição social Noah Sami teria. O rei disse que, é claro, ele teria a mesma posição que as outras crianças do imperador, ou seja, ele seria o príncipe imperial. Alguém mais disse que sua característica era a água. Enquanto todos conversavam, o garoto estava olhando para o seu status, que ainda estava mudando. Ele ainda não tinha entendido que tipo de príncipe imperial ele era, mas em seu status estava escrito que ele era Noah de Ararat, o 13º príncipe imperial do império. Após as palavras sobre água, I e S apareceram em sua linha ao lado do elemento água. Alguém exclamou surpreso que seu elemento era água de nível SS, e outra pessoa exclamou surpresa que isso aconteceu logo após o seu nascimento. Sua ligação com o elemento água mudou para SS ao olhar para o status. O rapaz percebeu que todas essas pessoas o viam de outra forma agora. Seu nome mudou para Noah e o elemento água subiu para o nível SS, mas não houve outras mudanças. Os súditos empolgados sorriram e disseram que era simplesmente incrível, ou que isso era esperado da criança do imperador. Nesse momento, o imperador ergueu o rapaz e uma voz alta foi ouvida dizendo que o dono de habilidades incríveis havia nascido. Ouvindo tudo isso, o rapaz percebeu que parecia ter se transformado de um garoto da vila em um nobre. Numa manhã de verão, quando o sol brilhava no céu, no castelo nos aposentos de Noah, que eram decorados com pompa, o próprio príncipe estava deitado em uma cama enorme e luxuosa. Logo ele se levantou e estendeu os braços. Imediatamente, uma criada bonita de cabelos pretos apareceu à esquerda e uma criada loira apareceu do outro lado, e ambas começaram a tirar suas roupas de dormir. O príncipe, que agora tinha 6 anos, era o 13º príncipe imperial. Enquanto ele estava de pé, as criadas estavam fazendo seu trabalho todas as manhãs. Quando ele saía da cama, as criadas trocavam suas roupas. O que antes era um jovem de uma vila comum agora se tornará um príncipe imperial. Agora ele vivia nesta mansão enorme que fazia fronteira com o Palácio Real e era decorada de maneira majestosa. A Miria havia se tornado uma propriedade feudal para muitos que vinham do clã da água. Durante esses 6 anos, o rapaz percebeu algo. O status SS que todos viam parecia um R mais um S para o rapaz. Provavelmente, isso mudava dependendo de quantos subordinados estavam com ele. Mesmo pelo fato de haver várias dezenas de criadas ao seu lado, as bases de sua força se sobrepunham umas às outras. Em outras palavras, se ele aumentasse o número de subordinados, com certeza se tornaria ainda mais forte. Antes de seu renascimento, seu nível máximo era 8, mas agora ele se tornou um 8 invertido. Talvez esse sinal indicasse que não havia limite para o crescimento de suas habilidades. Enquanto ele pensava nisso, as criadas finalmente terminaram de vesti-lo. Sorrindo, a morena disse que havia terminado de arrumá-lo e a loira também sorriu, dizendo que ele ainda parecia masculino hoje. O rapaz não disse nada, e enquanto caminhava, as criadas começaram a conversar entre si. Uma delas disse que Noah Sama era incrível, não é mesmo? Outra apoiou a amiga, dizendo que normalmente, crianças da cidade só faziam travessuras, mas Noah se comportava constantemente com calma. Provavelmente isso era chamado de caráter inerente ao monarca.
O rapaz se dirigiu à mesa e começou a comer. Ele pensou que o príncipe imperial tinha muitas restrições diferentes aos 6 anos de idade. Enquanto ele comia, uma das criadas o chamou. Quando o rapaz virou a cabeça na direção dela, a garota disse que ele era o herdeiro do trono. E o quarto príncipe imperial queria vê-lo assim que o rapaz tivesse uma boa refeição. O rapaz se levantou e ordenou à empregada que o levasse e logo o rapaz já estava ao lado da sala em que 2 pessoas estavam sentadas em frente à mesa. Uma delas desejou bom dia a Noah e a outra olhou para ele e sorriu, dizendo que ele tinha vindo do lado oposto. Do outro lado do rapaz estava sentado um homem de meia idade com uma barba bem cuidada e cabelos luxuosos. Era o segundo príncipe herdeiro do trono, Albert de Arara. Do outro lado estava sentado o quarto príncipe imperial, Henry de Arara. Ao contrário do príncipe herdeiro, Henry tinha um corte de cabelo curto com franjas longas que cobriam um olho, bem como uma barba mais espessa. Depois de olhar para o rapaz, ele disse a ele que ele não deveria tratá-los com tanto respeito e Noah se sentou. O rapaz que agora estava se curvando sobre um joelho apenas acenou com a cabeça e Albert disse que Noah, como sempre, tinha os modos certos. Ele é tão inteligente que não há nada para criticar. O príncipe herdeiro estava confiante de que Noah se tornaria um primeiro-ministro famoso no futuro. O rapaz levantou a cabeça e disse que tentaria conseguir isso e depois acrescentou, dizendo que queria saber por que o convidaram hoje. Albert se virou e disse que tinha preparado um presente para Noah hoje e depois se virou para o servo e disse a ele para trazê-lo aqui. Logo, um homem pálido e emaciado com uma grande caixa preta entrou na sala caminhando para a frente. Ele estava suando muito e, vendo isso, o rapaz se perguntou o que tinha acontecido. O príncipe herdeiro sorriu e disse ao servo para abrir a gaveta e o homem de rosto pálido abriu e uma enorme quantidade de energia escura imediatamente saiu da caixa. Deitada na caixa está uma espada preta como azeviche com uma lâmina afiada e uma forma estranha. O rapaz olhou para esta espada com surpresa e o príncipe herdeiro sorriu e disse que era seu presente para que Noah o tomasse. O rapaz com um esforço, mas foi capaz de levantar a espada e, vendo isso, o príncipe herdeiro abriu a boca em surpresa e admiração disse que era esperado que ele pudesse. Noah pergunta com desconfiança sobre o que estava acontecendo e Albert explicou a ele que o nome desta espada era Leviata, também conhecida como a espada demoníaca da água, e então com um sorriso maligno, o príncipe herdeiro disse que cerca de 120 pessoas morreram no passado antes do rapaz pegá-lo dos fortes. Pressionado, o fim da espada caiu e olhando para ela, o rapaz pensou que era perigosa. Ele estava prestes a jogar um presente do imperador. O quarto príncipe sorriu e disse ao rapaz que ele não deveria se preocupar com isso. No momento em que o rapaz a soltasse, ele estaria amaldiçoado até a morte. Assim que ele segurasse a espada se aproximando, Albert perguntou se Noah tinha uma classificação SS para a água afinal. Nesse momento, Henry disse que era uma espada demoníaca que nem mesmo pessoas com classificação S poderiam manusear. Ele estava apenas se perguntando o que aconteceria com alguém com classificação SS. O rapaz de rosto pálido pensou que ele fora chamado apenas para segurar essa espada por esse motivo, e não seria bom se ele a deixasse escapar. Sorrindo, Albert disse que a maioria das pessoas nem consegue segurar uma caixa com ele. Surpreendido com isso, Noah perguntou se era verdade. O servo trêmulo e pálido, de joelhos, disse que sim, sentiu como se seu corpo inteiro estivesse congelando e doía como uma picada de agulha. Os príncipes levantaram as mãos para se despedir. O príncipe herdeiro disse que tinha visto muitas coisas maravilhosas em sua vida e pediu desculpas por perturbar o rapaz de manhã. O rapaz olhou para ele com desconfiança, mas não disse nada. À noite, quando o rapaz estava tomando banho, seu corpo foi enxugado por uma das criadas de cabelos pretos e franja cobrindo um olho. Vendo que a criada estava preocupada com algo, o rapaz perguntou o que estava acontecendo. A moça parecia hesitante e disse que não era importante. O rapaz, em pânico, disse que ela não precisava se preocupar, mas antes que a moça terminasse, ele a interrompeu e disse para ela contar tudo. A moça, ainda em dúvida, disse que ele teria tempo livre. O rapaz franziu a testa e disse para ela falar agora. A moça olhou para baixo, desconfortável, e disse que estava pensando se teria tempo livre. O rapaz perguntou a ela por que ela queria sair, e a garota disse que a fazenda de seus pais foi arrastada durante o início da primavera. Sua mãe é uma mulher solteira e não consegue mais se sustentar, então ela pensou em ir para o distrito da Luz Vermelha. Ela não disse diretamente que iria vender seus serviços e cuidar do cavalheiro. O rapaz a interrompeu e disse a ela para parar, e a garota congelou, suando. O rapaz a olhou e, levantando-se de sua cadeira, acenou com a cabeça e disse que poderiam levar sua mãe para a mansão. Ele pediria a ela para cuidar do portão dos fundos, e para isso, daria 10 rins pelo trabalho. Surpresa com isso, a garota olhou para o rapaz com uma pergunta e disse que nunca tinha ouvido falar de tal emprego, e 10 rins é mais dinheiro do que qualquer pessoa normal ganharia.
O rapaz se virou e disse que havia uma casa vazia nos arredores ocidentais da cidade que ela poderia usar com sua mãe. A garota ficou atônita e, quando voltou a si, seus olhos se encheram de lágrimas, e curvando-se, ela agradeceu ao rapaz. O rapaz, andando à frente, pensou que, se descobrisse que sua empregada, a garota que cuidava dele, fosse a um bordel para se vender, o nome das 3 empregadas do príncipe seria manchado, e o imperador poderia até repreendê-lo por suas ações. Enquanto o rapaz pensava na garota, enxugando as lágrimas, correu atrás dele. O rapaz, olhando seriamente à frente, pensou que, agora que ela era sua empregada, seria sua empregada pelo resto de seus dias. Ela o deixaria apenas quando morresse ou se ele a expulsasse. Olhando para a garota alegre, que lhe estendia uma toalha, o rapaz continuou seu banho. A ideia de sua serva sair por algumas dezenas de rins ou ser vendida para um bordel simplesmente era inaceitável para ele. Enquanto a garota enxugava o corpo do rapaz, ele se virou para Dylan, o mordomo que estava de pé. Ao lado, o sujeito olhou para este senhor bem vestido e perguntou se ele tinha ouvido falar sobre a inundação da primavera precoce, e o mordomo sorriu e esclareceu que o cavalheiro estava falando sobre estar em Dosso. O sujeito assentiu e disse a ele para comprar o máximo de terra que pudesse. O velho ficou surpreso com isso, mas o sujeito continuou dizendo que após a inundação, haveria muitos comerciantes que, como os pais de Zoya, tentariam destruir sua casa debilitada. Dylan tentou salvá-los antes que o fizessem, mas ficou atônito com isso e não sabia o que dizer. O sujeito, vendo isso, perguntou se havia algum problema. O velho disse que ficou surpreso quando o Sr. Noah primeiro encontrou a inundação, ele a previu perfeitamente. Ouvindo isso, o sujeito disse a si mesmo que já tinha visto muitas coisas assim antes de sua reencarnação. Dylan continuou dizendo que precisariam de cerca de 500 mil rins para fazer isso. Dylan queria dizer algo mais, mas o sujeito disse que daria dinheiro a eles, então ele deveria ir. O velho permaneceu em silêncio, e o sujeito, vendo isso, perguntou se havia mais alguma coisa. Dylan apenas se curvou e agradeceu ao sujeito, depois se virou e saiu, olhando tristemente para as costas de seu mordomo. O sujeito pensou que, se pensasse bem, Dylan também era daqueles lugares, no Palácio Imperial, em seu estudo, que mais se assemelhava a uma biblioteca. No centro do grande salão estava a mesa do imperador, e alguém estava caminhando em direção a ela, sentando-se de joelhos e se curvando. O homem perguntou se seu pai queria vê-lo. O velho olhou para o sujeito e levantou-se pensativamente de sua cadeira, perguntando ao filho como ele estava indo. O sujeito disse que seus negócios estavam indo muito bem, e todos os dias ele se esforçava ao máximo. Olhando para Noah, o velho disse que parecia que seu filho havia comprado uma vila inteira. Surpreso com isso, o sujeito ficou pálido e se perguntou como o imperador sabia. Sobre isso, foi apenas alguns dias atrás que ele ainda não reportou. O imperador, percebendo o silêncio de seu filho, disse a ele para não parecer tão surpreso. O imperador não chamou Noah para repreendê-lo, pelo contrário, o imperador foi poupado da necessidade de limpar a bagunça causada por uma combinação de desastres naturais e provocados pelo homem. Após suas palavras, o velho perguntou como o rapaz ficou sabendo disso. O rapaz, sem se aborrecer, disse que uma garota desta vila trabalha como empregada na residência do 13º príncipe. Ele ouviu dizer que ela estava prestes a se vender a um bordel por causa do desastre, então foi uma coincidência. O imperador disse que também foi uma bênção, porque se fosse da jurisdição de Albert, o imperador teria que verificar a bagunça 3 vezes, seja lá o que fosse. O rapaz fez um bom trabalho, então o imperador o recompensou. O imperador disse que a manutenção das 3 empregadas do príncipe custava 8.000 aluguéis por ano, e ele achava que não era tanto. O rapaz ouviu isso e pensou que a renda média anual de um residente de 30 anos era de 120 aluguéis, então isso de forma alguma era uma quantia pequena. Então, o velho olhou para seu filho e disse que, por enquanto, eles aumentariam para 10.000. Quando Noah ouviu isso, o imperador disse que estava muito grato, ao que o imperador o chamou com um sorriso e disse que ele estava se saindo bem e poderia continuar no mesmo espírito. O rapaz assentiu animado. Um dia, Noah caminhou pelas ruas do mercado da capital do Império dos Espelhos. Essa cidade era considerada a mais próspera do país, onde pessoas, mercadorias e dinheiro se reuniam. Tudo se encontrava aqui, havia uma ampla variedade de coisas para satisfazer os desejos humanos. Bem, na verdade, não havia muito que ele pudesse fazer com o corpo de uma criança de 6 anos. Parando, o rapaz começou a olhar ao redor, lembrando-se de que os Unis mencionaram um cantor do mercado. Ele decidiu verificar isso. Em breve, ele entrou em uma instituição e foi levado à mesa. Quando ele se sentou, um cara viu uma garota no palco com um chapéu e franjas longas cobrindo os 2 olhos. Ela estava cantando uma música, e ao vê-la, ele lembrou que o nome dela era Alice.
A bela cantoria da garota se espalhava pela instituição, como se o mundo estivesse iluminado por esses sons maravilhosos. Havia muitas pessoas na sala, sentadas em fileiras de mesas. O cara, ouvindo a música e gostando, decidiu que era muito boa e sorriu. A técnica da garota ainda estava em desenvolvimento, mas ele a viu cantando com seriedade e sinceridade. O cara tinha certeza de que ela era uma garota séria. Nesse momento, barulhos altos foram ouvidos, e alguém gritou, perguntando o que essa garotazinha estava cantando. Um trabalhador se aproximou do homem careca e tentou acalmá-lo, mas ele imediatamente caiu no chão e apontou para a cantora com um rosto distorcido, gritando que a dívida do pai dela era enorme e que ela realmente achava que poderia pagá-la dessa forma. A garota tentou responder, mas o homem a agarrou pelas roupas e disse a ela que, sendo uma garota, deveria saber como ganhar dinheiro de forma mais lucrativa, algo que apenas as garotas conseguem. A garota ficou pálida e o homem se aproximou dela com um sorriso perverso. Os outros visitantes olharam com medo ou viraram o rosto, não querendo ver aquilo. A garota ficou vermelha e tremendo. Nesse momento, a voz de Noah ecoou, e o cara se levantou e encarou esses bandidos. O homem careca se virou com um olhar insatisfeito e viu o cara. Ele disse que era apenas uma criança e então disse a esse garoto que ele deveria ir brincar com a mamãe. O cara desceu as escadas e parou bem na frente do grandalhão, dizendo que, de acordo com o artigo 67, parágrafo 2 do Código Imperial, nenhuma criança deveria assumir as dívidas. É um crime pedir a uma filha que pague a dívida do pai vendendo o corpo. O homem careca enfurecido agarrou o sujeito pela gola e perguntou com raiva quem ele pensava que era. Com essas palavras, ele ergueu o punho e o sujeito também tirou um objeto redondo, que era um item mágico de espalho mágico, que qualquer um poderia usar uma magia, independentemente do poder mágico. O efeito dependia dos atributos do usuário. O objeto se iluminou em respingos de água. Saltou dele e atingiu os ombros dos bandidos. Os bandidos caíram no chão gritando, segurando os ombros sangrando e dizendo que estavam com dor. Ao ver isso, outras pessoas ficaram muito surpresas, mas o sujeito sentou-se com um rosto indiferente e perguntou ao homem careca se ele queria continuar. O homem careca empalideceu, levantou-se xingando tudo e todos, junto com seus companheiros, fugiram assim que saíram da plateia. Todos começaram a gritar que o cara era incrível e o aplaudiram. Nesse momento, o cara notou um funcionário com um telhado na testa e se virou para ele, perguntando o que estava acontecendo. O funcionário se aproximou dele, entregou-lhe um cartão e disse que se esses caras voltarem aqui, diga a eles para irem até Noah. Quando o homem pegou o cartão, ele olhou para o cara chocado e perguntou se ele era um príncipe. A garota ficou surpresa com isso e não sabia o que dizer, mas o cara se aproximou dela, pegou seu chapéu do chão e estendeu-o para a garota, dizendo que aquela canção era boa. Então, Noah sorriu e perguntou quanto a garota ganha por mês. A garota gaguejou e disse que, levando em conta as contas médicas de sua mãe, mas ela não teve tempo de terminar a frase, pois o cara se virou e disse que pagaria R$ 25 por mês para ela, para que ela não precisasse se preocupar. Continue cantando e quando ela melhorar, ele dará mais a ela. A garota estava atordoada a princípio, mas quando caiu a ficha, ela ficou toda corada e agradeceu muito ao rapaz. Levantando-se, o rapaz disse a ela para deixá-la ouvir o restante. Eu cheguei e, durante a caminhada para casa, o rapaz viu várias pessoas em frente ao Palácio dos Doges, deitadas diante dos palisades. Depois de olhar mais de perto, o rapaz reconheceu aquele cara careca daquela instituição, ele devia ser o chefe daqueles caras que vieram atrás do dinheiro da cantora. Parece que eles sabiam quem era o Noah, mas não iam ficar lá por muito tempo. O rapaz continuou a andar para frente e em breve entrou no castelo e no corredor. No corredor, ele encontrou uma criada que queria saber o que fazer com aquelas pessoas lá fora. O rapaz disse a ela para mandá-las embora, com um rosto indiferente, pediu à criada para dizer a eles que, se quisessem, poderiam pedir uma audiência com o príncipe. Nesse momento, uma voz masculina soou, dizendo que era uma boa escolha. Virando-se, o rapaz viu o quarto príncipe Henry e ele disse que tratar essas pessoas de forma leviana seria uma desonra para a reputação da família real. O rapaz concordou e disse que hoje tinha ido ouvir uma moça chamada Alice cantar e esses caras estavam atrás do dinheiro do pai dela, então ele interveio e os dispensou. Sorrindo, o rapaz disse que seria melhor se eles pensassem que ele ainda estava zangado e que não pensassem mais em contatar Alice. Henry olhou para o irmão com admiração e disse que ele tinha pensado em tudo. O rapaz concordou e disse que, se eles achassem que ele os tinha perdoado, eles iriam contatá-la novamente, fazia sentido. Henry se sentou ao lado do irmão e perguntou com interesse sobre o quão bem a garota cantava, a qual o rapaz sorriu de forma desconfortável e disse que não deveriam perguntar a ele sobre isso. E foi até a cadeira e sentou-se lá, depois, olhando para Noah, ele apoiou a cabeça na mão e disse que agora eles falariam sobre o que ele tinha que dizer ao cara sobre a espada demoníaca.
O cara percebeu que isso era informação sobre Leviatã, ouviu, e o príncipe disse que o fato é que a espada tem uma vontade. O cara inclinou a cabeça em dúvida e o quarto príncipe disse que não falava, mas a vontade definitivamente está lá, e a dificuldade está em que parece estar enraizada na consciência de hierarquia. Vendo a expressão confusa de seu irmão, Jin sorriu e disse para ele pensar nele como um cachorro antes de começar a possuir a espada. É melhor esclarecer quem está no comando. É melhor para os dois se o cara fizer com que ele ceda. Bem, ainda estava longe disso. Pelas palavras de seu irmão, o cara percebeu algo e pediu para alguém trazer a espada demoníaca. Após um tempo, um sujeito trouxe uma espada, mas ele estava pálido e suando. Ao ver isso, Noah disse para ele descansar, pois estava sendo difícil para ele. Depois disso, o cara tirou uma espada e a ergueu. Henry franziu a testa para o cara e Noah pensou no que Henry estava dizendo, que estava longe. Ele provaria isso agora. Fechando os olhos, o cara concentrou-se. Logo, uma substância estranha começou a sair da espada, primeiro um pouco, depois um pouco mais, e agora ela espirrava em direção ao cara como uma onda e parecia querer engoli-lo, mas o cara não recuou. Mentalmente, ele disse que provaria isso. Ele bateu a espada no chão e a espada que quase engoliu o cara recuou. Vendo isso, o quarto príncipe disse, surpreso, que era incrível, e seu irmão baixou completamente a espada até os joelhos. Nesse momento, Henry chamou os magos e disse para mostrarem o status de Noah a ele. Um homem com uma túnica apareceu e exibiu o status do cara, e Noah sorriu e disse que, como ele gostaria. Pensar em ser subordinado dele não era apenas tratar subordinados aos olhos dele, estatísticas tinham um significado de RI+SS. Henry ficou chocado e olhou para essas letras, dizendo que era realmente incrível porque, aos 6 anos, ele tinha tal classificação. Havia 3 S aos olhos de Henry. Rindo com surpresa, Henry disse que o cara tinha apenas 6 anos e já alcançou um nível tão alto. Levantando-se da cadeira, o quarto príncipe olhou para o irmão e disse que acreditava que isso aconteceu depois que o cara pegou a espada demoníaca. O cara olhou para essa espada negra e fria e disse que parecia assim. Claro, para o cara, não havia 3VS, mas havia a fórmula RI+SS, como Henry disse. Se você soltar a espada, a água voltará a ser SS novamente, mas se tudo permanecer como está, é melhor sempre carregá-la consigo. Ele falou sobre o desejo dele, ao que o irmão disse que teria que esperar alguns anos para isso, já que Sua Majestade e seus irmãos são muito altos. Obviamente, o cara também ficará alto. Nesse momento, uma grande ideia surgiu na cabeça do cara, e depois de olhar para a espada, ele a pegou. Henry perguntou com interesse qual era o problema, e o cara disse que queria tentar algo. Levantando a espada, ele fechou os olhos e começou a se concentrar. Ele começou a imaginar como a espada estava encolhendo, e ela realmente começou a diminuir de tamanho. Surpreendido com isso, o quarto príncipe já recuou e perguntou ao cara se ele acabará de mudar o tamanho da espada demoníaca, ao que ele disse que a espada lhe disse como fazer isso. Henry disse que era inacreditável, pois ela ficou isolada e mantida como um tesouro nacional por 200 anos. Noah é realmente incrível. Henry tiraria o chapéu para o cara agora se tivesse um. O cara sorriu e disse que agora podia sempre carregá-la consigo. Nesse momento, uma das criadas pediu desculpas e informou ao senhor. Ele recebeu um convite dos 3 companheiros do vizir para um banquete em sua residência. O rapaz se aproximou da moça e perguntou a que horas o banquete começaria, ao que ela respondeu que estava escrito que o rapaz poderia chegar a qualquer momento. Isso significava que ele era o convidado de honra, então o banquete começaria oficialmente quando ele chegasse à residência. O rapaz se virou e olhou para o quarto príncipe, perguntando se ele participaria. O quarto príncipe levantou a mão e disse que se abstinha, pois Henry não gostava de lugares barulhentos. O rapaz sorriu e disse que entendia. O quarto príncipe olhou para seu irmão mais novo e perguntou o que significava sair, ao que ele assentiu. Ambos saíram do palácio, e Henry viu as pessoas se curvando de repente. Neste momento, o bandido careca se levantou furioso e gritou que não aguentava mais. Quando viu Noah, gritou para ele parar de ser assim. Ao ouvir isso, seus subordinados começaram a entrar em pânico, mas Noah os olhou com uma mão na espada demoníaca. Quando o chefe da gangue explodiu de raiva e disse que já tinha tido o suficiente, subitamente sentiu uma pressão insuportável, como se a gravidade tivesse aumentado instantaneamente. Ele caiu no chão, e seus camaradas o dominaram. Henry sorriu e perguntou ao rapaz o que ele tinha feito, e o rapaz se virou e disse que tinha pedido perdão antecipadamente usado sua habilidade. Henry também sentiu essa pressão e ficou chocado, mas quando o rapaz a removeu, o quarto príncipe sorriu e disse que a intimidação era forte demais para lidar. Logo depois, uma carruagem preta parou em uma propriedade, à entrada da qual alguém estava esperando.
Saindo da carruagem, o rapaz viu um homem idoso com uma túnica. O homem idoso tinha um bigode fino e cabelos grisalhos, ele era o terceiro vizier. O nome dele era Jean Bred Haddouk. Vendo o príncipe, o terceiro vizir cumprimentou Sua Alteza, o príncipe Noel, com um largo sorriso. O rapaz agradeceu o velho por tê-lo convidado e parece que será uma noite agradável. Depois de um tempo, eles já estavam andando pelo corredor e em breve as portas do salão de banquete se abriram à frente deles com um brilho intenso. O príncipe foi saudado por muitas pessoas com aplausos, todos olhando para ele. Bateram palmas e ele os examinou indiferente. Alguém perguntou se era Sua Alteza, o 13º príncipe. Alguém mais disse que ele era tão digno, apesar de ser tão jovem, como era de se esperar de Sua Majestade. Neste momento, o terceiro vizir se dirigiu a ele como Sua Alteza e perguntou que tipo de objeto ele tinha em seu cinto. O vizir também acrescentou que não se lembrava se estava com ele da última vez que se viram. O rapaz colocou a mão na espada negra e disse que era um presente do príncipe herdeiro, conhecido como Leviata. Surpreso com isso, o terceiro vizir exclamou em choque que era aquela espada demoníaca, um tesouro nacional. Imediatamente, alguém perguntou se era do príncipe herdeiro em pessoa, e outra pessoa disse que a propriedade das 13 damas do príncipe fica em Almeran e eles nunca pensaram que viriam o tesouro nacional assim. Noah olhou para o velho sorridente e pensou no significado disso. Ele sabia que Leviatã era uma espada demoníaca. Neste momento, uma voz zombeteira foi ouvida no salão, dizendo que, de qualquer forma, era um brinquedo, era falso. Todos se viraram e viram quem disse isso, era um jovem aristocrata com o cabelo penteado para a esquerda. Sentindo o olhar das pessoas, o jovem olhou para longe, suando, mas Noah, olhando para ele, pensou no que fazer. De repente, todos sentiram uma forte pressão. Neste momento, o homem caiu no chão, ofegante, enquanto as pessoas olhavam tudo com indiferença, enquanto outras choravam e sufocavam. Todos se viraram e viram o homem correndo, olhando para a espada. O homem pensou que talvez sentar-se fosse um comando mais apropriado. Ele nunca imaginou que Leviatã ficaria tão furioso a ponto de liberar uma aura assassina tão intensa neste silêncio constrangedor. O terceiro vizir aplaudiu alegremente e disse que era incrível, como se esperava de Sua Alteza. Agora, todos aqui sentiram a morte da mesma maneira, e isso é apenas um vislumbre do poder do Tesouro Nacional. Isso também prova a grandeza de Sua Alteza, o 13º príncipe, capaz de controlar algo tão avassalador. Todos começaram a rir constrangidos, e alguém gritou que era realmente incrível, tanto poder em tão tenra idade. Noah estava sentado em um lugar de honra em uma cadeira. O incidente foi seguido por uma simples saudação aos aristocratas comuns da classe alta. O homem à sua frente também apareceu, um homem de cabelos loiros, e uma garotinha de cabelos curtos e pretos. Na opinião de Noah, esses dois eram de alguma forma diferentes dos outros aristocratas. O homem loiro sorriu e disse que estava contente em conhecer Sua Alteza. Depois, o homem se apresentou como Byron Allen. E apontou para a garota, dizendo que era sua filha, Cindy. Alan pediu permissão para se aproximar de Noah. O homem olhou para a garota com interesse e perguntou se ela era adotada. Surpreso com isso, o terceiro vizir perguntou se Sua Alteza sabia disso. O homem balançou a cabeça e disse que não sabia, percebendo isso apenas por algumas observações. Sorrindo, o terceiro vizir disse que era maravilhoso e depois perguntou se talvez no futuro, ele explicaria a ele como entendia. O cara olhou pensativamente para o homem e disse a Alan que ele era da 2ª ou 3ª geração. Allen assentiu e disse que era verdade, como Sua Alteza havia dito. Noah disse que acredita que a maneira como um homem se comporta é semelhante àqueles que nasceram na classe alta, mas essa garota não tem isso consigo. Ele disse que tem uma memória de uma vida passada e claramente vê como uma pessoa se comporta. Da classe alta e da classe baixa, o terceiro vizir disse admiravelmente que estava impressionado com a perspicácia do príncipe. O cara olhou indiferentemente para a frente e disse que essa criança que Allen adotou era uma escrava, e Alan ficou muito surpreso e chocado por Sua Alteza ter percebido até isso. O cara olhou nos olhos da garota e disse a si mesmo que era por causa desses olhos. Um homem que já foi escravizado tem um olhar estranho e inquisitivo nos olhos, acariciando a cabeça de sua filha. Allen disse que comprou essa garota de um traficante, mas ela era diferente das outras, era muito inteligente, então a adotou e ensinou muitas coisas. O cara sorriu felizmente e disse que estava tudo bem, ele gostava desse tipo de coisa. Um sorriso tão brilhante surpreendeu tanto o pai quanto a filha, e o cara continuou dizendo que, na próxima vez que os convidasse para sua mansão, gostaria de aprender mais sobre essa garota. Sorrindo felizmente, Allen disse que aceitaria com prazer esse convite. Enquanto esses dois estavam caminhando, o terceiro vizir disse que Sua Alteza tinha os desmascarado, era impressionante.
O cara, retornando a uma expressão indiferente, disse que havia outra razão pela qual ele sabia que ela não era sua filha biológica. O velho ouviu com interesse, e o cara olhou fixamente para a garota, que parecia sentir o olhar e se virou. Então, o cara, olhando para ela, disse ao velho que a maneira como a garota reagiu ao seu intimidação, ela ficou na frente de Brian para protegê-lo quando ele usou intimidação anteriormente, desviando o olhar para o vizir. O cara disse que, normalmente, pelo contrário, as meninas da idade dela são protegidas. Sorrindo, o velho disse que entendeu agora. O terceiro vizir disse que o cara viu desde o começo, ele provavelmente tem uma ampla gama de pensamentos, ele está realmente impressionado. Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente na mansão de Noah, como sempre. O cara informou que o terceiro vizir havia enviado um sinal de gratidão a ele, o que ele faria. O cara estava tomando chá lentamente, pensando que isso deveria ser um agradecimento por comparecer a esta noite, também é uma das bases das relações aristocráticas. O cara colocou a xícara de chá de volta e disse a ela para pegá-la como de costume. Agora que Noah forçou essa espada demoníaca a se submeter a ele, seria feio depender apenas da intimidação, ele precisa ser capaz de empunhar a espada por si mesmo. Caso contrário, parecerá ruim. Parece que, tendo entendido as intenções do cara, a espada reagiu e, percebendo isso, Noah sorriu e perguntou se ele estava animado naquele momento. Zoe perguntou por quê, ao que o cara, pensando, disse que tinha pensado em algo interessante. Levantando-se da cadeira, o cara foi a algum lugar, e Zoe o seguiu, perguntando sobre o que seu príncipe estava falando. Em resposta, o cara disse a ela para apenas esperar e ver. Em breve, eles se encontraram no jardim, e o cara ficou na frente de uma árvore com uma espada na mão, pensando que não seria capaz de derrubar essa árvore com sua ajuda, pois sua força e velocidade eram limitadas. Então ele não pode cortar essa árvore. Mas o cara balançou sua espada, e um corte apareceu na árvore e, em seguida, balançando, ela começou a cair. Surpresa com essa visão, Zoe disse admirativamente que uma árvore tão grande havia sido derrubada sem esforço. Não pode ser feito apenas pela força, este é o movimento dos antigos donos do Leviatã depois de estudá-los. O cara conseguiu cortar a árvore, a espada em si mesma lhe disse sobre isso, então o cara achou que isso faria parecer bem por um tempo. O cara pensou novamente ao ver isso, a garota perguntou sobre o que era desta vez. O cara tirou o artefato e perguntou se ela sabia o que era, e a garota sentiu com um sorriso e disse que era uma ferramenta mágica conhecida como Splash. É usada para ativar magia. O cara ergueu sua espada e disse que parecia uma espada demoníaca que também poderia fazer algo semelhante, mas não consumiria poder mágico, só podia ser usada uma vez por hora. Sorrindo, o cara fez uma pose novamente e decidiu tentar erguer a espada acima de sua cabeça. Ele começou a concentrar poder e a agitou, a energia liberada pela espada começou a concentrar energia da água e transformá-la em um raio de água que se chocou contra o chão. E levantou uma enorme coluna de água. A garota foi arremessada para trás pela pressão e olhou para o poste sem saber o que fazer. Quando o pilar desapareceu, gotas de água começaram a fluir e, como chuva, caíram no chão. O fervor se acalmou e havia um enorme buraco no lugar onde a coluna de água se erguera. A garota chocada disse que era simplesmente incrível. O cara sorriu e disse que poderia mudar o curso, mas o fundo, ele não viu nada nele. Animado, olhando para a espada na chuva torrencial, o cara disse que era realmente perigosa. A grande banheira estava cheia de vapor. Por um lado, Zoe, como sempre, em trajes feitos, esfregando a mão do cara, disse que na última sessão de treinamento o cavalheiro havia ficado todo sujo, então ela ficou atônita. Por outro lado, outra empregada, também uma morena, estava limpando e disse ao Sr. Noah que havia lugares onde tudo ainda estava sujo. O cara, que estava sentado tranquilamente entre eles, disse que estava tudo bem. Várias empregadas que estavam lavando disseram que estava tudo bem, ele estava sentado entre 4 empregadas, 2 morenas estavam massageando suas costas e 2 loiras estavam massageando sua parte abdominal. Quando os procedimentos no banheiro terminaram, ele se levantou da cadeira e começaram a secá-lo com uma toalha. Enquanto estava sendo seco, outra empregada se aproximou deles e informou ao cavalheiro que ele tinha um visitante e estendeu algo em sua mão. O homem se virou e olhou mais de perto, vendo uma carta de Mori, o governador das terras de Kojo. Após o banho, ele foi direto para a sala de estar, onde deveria guardar um convidado, e logo viu um homem se levantar de uma cadeira, com aparência de príncipe, olhando para ele. O homem pensou que seus territórios estavam começando a crescer em termos de carreira. A morena tinha cabelos pretos penteados para trás com uma franja. Quando o príncipe se aproximou o suficiente,
O homem se ajoelhou e o cumprimentou, dizendo que o governador das terras de Ajoi tinha vindo vê-lo e lamentou estar distraindo o príncipe de assuntos importantes. O homem que passava disse a Tom para se sentar, ao que ele acenou com a cabeça, e em breve, quando Noah mesmo se sentou no sofá, o governador também se sentou em frente a ele. Observando o homem, o sujeito perguntou a Murray se eles se encontraram pela segunda vez, ao que o governador Murray assentiu e disse que 1 ano e meio atrás ele havia recebido Sua Alteza como governador, erguendo uma xícara de chá. Noah falou sobre a ordem de Sua Majestade. Em seguida, o homem disse que o governador Murray havia recebido ordens para mudar para o método ótico hidro nas terras de Otjoy. Ligeiramente suando, o governador Murray assentiu e olhou para baixo. O homem, olhando para frente, começou a relembrar o mapa. A batalha estava acontecendo ao lado e suas terras ficavam um pouco mais acima na encosta. A terra de Koja estava separada de outra terra por um rio, e aqui havia uma terra fértil adequada para um celeiro. Mas às vezes há uma inundação que leva a desastres. A ideia de Sua Alteza é eliminar problemas e criar um celeiro estável. Para esse fim, o governador Murray foi nomeado. Murray é de Almeran, onde o clã da água vivia. Quando ele colocou a xícara, alguém perguntou se estava tudo bem, ao que o governador Murray disse que o orçamento estava sendo cortado e não havia trabalhadores suficientes. O homem que olhava diretamente para o governador disse que não entendia do que ele estava falando, pois Sua Alteza não deu tais ordens. Suando ainda mais, o governador Murray disse que, se esse for o caso, por que o Departamento do Tesouro está fazendo isso? O homem colocou a xícara na mesa, levantou-se da cadeira e disse ao governador Murray para segui-lo. Ele deixou a sala com 2 criadas e logo chegou a uma bela casa à beira do lago. Dentro do salão da casa, que estava cheio de luz de belas luminárias, 2 pessoas estavam sentadas uma em frente à outra, em frente à mesa. De um lado, o príncipe com uma xícara de chá na frente dele e um servo atrás dele, assim como o gordo ministro das finanças com um prato inteiro na frente dele. Esse homem careca, com 2 papadas devido à gordura, era o ministro das finanças e seu nome era Maev Rick. Bebendo de um copo de vinho, o velho disse que Sua Alteza o Príncipe havia feito uma visita tão repentina e qual era o propósito. O homem olhando para ele disse que tinha ouvido do governador Murray que o secretário do Tesouro estava cortando o orçamento. Enquanto apresentava um garfo de comida em sua boca, o ministro das Finanças disse que Sua Alteza não deveria se preocupar com coisas desse tipo. O homem olhou atentamente para o ministro das Finanças e disse que então ele explicaria qual era o problema. Olhando para baixo com um olhar vago, o velho sorriu gentilmente e desviou o olhar, dizendo que havia uma razão séria para isso. O sujeito olhou diretamente com uma postura firme e disse que se ele fosse dizer que o príncipe ainda era uma criança e não entendia nada, era melhor fechar a boca agora, olhando para baixo. O velho homem mentalmente clicou e depois olhou para cima e sorriu, dizendo que é claro que ele não faria coisas tão ignorantes. O sujeito, ao ouvir isso, disse que então o velho explicou a ele, para o qual ele assentiu com um sorriso ainda mais amplo e, trazendo um pedaço de carne à sua boca, disse que a Ajoi sofreu com inundações no ano passado. Virando-se, o príncipe perguntou ao governador Murray, que estava de joelhos, se era verdade, para o qual ele assentiu, e virando-se, o sujeito perguntou ao ministro das Finanças o que aconteceria a seguir. O velho continuou dizendo que naquele momento Sua Majestade emitiu um decreto para a isenção de impostos das terras de Koja por 1 ano inteiro. Ouvindo isso, o governador Murray pensou que finalmente tinha pensado em uma nova história. O príncipe, ainda olhando com expectativa para o velho careca, perguntou o que viria a seguir, para o qual o ministro das Finanças sorriu e disse que havia um imposto flutuante. O ministro das Finanças pensa que é possível usá-lo, quer o príncipe entenda ou não. Um sujeito com uma expressão absolutamente indiferente estava aumentando a pressão ao seu redor e perguntou ao ministro das Finanças se ele estava decidindo brincar com ele ou algo do tipo. O velho, assustado, exclamou que não era o caso. Então o príncipe Noah disse que depois da inundação, Sua Majestade o isentou de impostos porque era impossível retirar os impostos por algum motivo. O ministro das Finanças inclinou a cabeça ligeiramente, mas o governador Murray, pelo contrário, levantou a cabeça com surpresa. É apenas um favor, mas o problema principal aqui é por que não contá-lo como é, não se o ministro das Finanças o está tomando por tolo. Tendo dito isso, o sujeito olhou para o interlocutor com um olhar frio. A partir de tal olhar, o ministro das Finanças parou por um segundo, e o governador Murray ficou surpreso quando o velho homem, enxugando os lábios com um lenço, disse que esse não era o caso e que ele realmente não podia devolver o orçamento.
O cara perguntou o motivo e, olhando com um olhar frio, o ministro das Finanças disse que havia rumores sobre a construção de um novo resort de verão para Sua Majestade. Perguntou se o príncipe estava ciente disso, e o cara assentiu, dizendo que tinha ouvido falar a respeito. Acrescentou que Sua Majestade estava bem velho e que seria uma casa de verão ao norte da capital, onde fica cada vez mais quente a cada ano. Balançando a cabeça, o ministro das Finanças disse que, embora essa vila fosse para o uso de Sua Majestade, também incluiria um palácio separado. Nesse momento, o governador Murray, suando, pensou que mesmo que a história de Sua Majestade fosse criticada, o ministro das Finanças estava insinuando que não se tratava apenas de uma vila, mas sim de uma cidade com uma população de 5.000 pessoas. Isso custaria muito dinheiro, é claro. Murray entendeu o que o ministro das Finanças estava sugerindo e, batendo na mesa e se inclinando sobre o ministro das Finanças, disse que o orçamento havia sido reduzido por esse motivo. Ouvindo isso, o príncipe, com uma voz sombria, disse a Tom para se calar, surpreendendo-se com esse tom. O velho olhou para o príncipe, perplexo, e o cara com o rosto sombrio disse que o ministro das Finanças estava sendo extremamente desrespeitoso, não estava? Recuando diante dessa intimidação, o velho disse que não se atrevia, e o cara disse que o pai de Sua Majestade, o ministro das Finanças, faria seu pai parecer um tolo. O ministro das Finanças queria dizer algo, mas o cara, sem ouvir, disse que era necessário controlar a água na área afetada pela inundação, mas eles não podiam pegar dinheiro do tesouro porque ele estava construindo uma vila. Ele propôs fazer com que Sua Majestade parecesse um tolo dessa forma. Ouvindo isso, o velho senhor empalideceu de pânico e disse que estava errado. Em seguida, caiu no chão, dizendo que era algum tipo de mal-entendido. O rapaz olhou para esse mal-entendimento se espalhando. O rapaz disse que, então, devolveria o dinheiro ou queria que o príncipe se dirigisse diretamente a Sua Majestade. Saltando de sua cadeira, o ministro das Finanças, que empalideceu, gritou para alocar imediatamente um orçamento para hoje. Virando-se para seu funcionário, ele disse que a mais alta prioridade era trabalhar agora em Ojo. Eles precisavam se apressar enquanto o ministro das Finanças estava dando essas ordens em pânico. O governador Murray olhou para o príncipe, que estava sentado calmamente, com um choque, sem dar um passo. Ele forçou o Ministério das Finanças a se render. Olhando para o príncipe com admiração, ele disse que estava impressionado. O rapaz virou a cabeça levemente e o olhou, e o governador Murray continuou dizendo que a pressão para negociar envolvia um discurso habilidoso usando as fraquezas e erros do oponente. Ele estava envergonhado de ter perguntado a Sua Alteza sobre essa posição. Olhando para ele, o rapaz pensou que parecia que ele, o príncipe, agiria à sua maneira de forma forçada. Curvando-se, o governador Murray agradeceu ao rapaz. Após as negociações, quando saíram da mansão do ministro das Finanças, o governador Murray se ajoelhou e disse que retornaria o mais rápido possível para melhorar a administração das terras. O rapaz assentiu, e quando estavam prestes a se dispersar, de repente, alguém os chamou e pediu que esperassem. Virando-se, o rapaz viu um jovem com um penteado arrumado, parecendo um cavaleiro, que disse ter mensagens para entregar à Sua Alteza Imperial. Em seguida, o jovem disse que Sua Majestade estava convocando, então ele tinha que segui-lo. O rapaz olhou para o jovem com interesse e depois assentiu. Palácio luxuoso cujos territórios eram vastos e cujo jardim era belo, a espada de Galuba brilhava nos céus deste jardim e uma mão lançou comida para eles, fazendo com que se sentassem para um banquete. A mão pertencia a Sua Majestade Imperial, o imperador, que estava ao lado da fonte, esperando alguém com um olhar pensativo. Logo, o príncipe No apareceu atrás dele, ajoelhou-se com um joelho e disse que havia vindo em resposta ao desafio de Sua Majestade. Sem se virar, o imperador disse para que ele passasse e se acomodasse, virando-se em seguida para sorrir e dizer, antes de tudo, que o rapaz havia se saído muito bem. Em seguida, para esclarecer, ele disse que se tratava do assunto de Ajoy. O rapaz, sem entender o que estava acontecendo, perguntou a respeito, e o imperador se virou novamente, dizendo que havia ouvido dizer que o rapaz havia confrontado o ministro das Finanças, Maev Rick. Surpreso, o rapaz se perguntou como o imperador ficou sabendo disso. Enquanto ele pensava nisso, o imperador disse que a informação é uma arma e que ele deveria ter o hábito de lapidá-la. O rapaz concordou e disse que continuaria a fazê-lo. Então, o imperador disse que poderia estar se repetindo, mas o rapaz havia feito um ótimo trabalho. O rapaz negou, dizendo que apenas fez o óbvio. Tirando migalhas de pão,
O imperador disse que é difícil dar valor ao óbvio no continente de Augusto. E então, jogando as migalhas ao lado dos pombos, acrescentou que muitos falam bem, mas poucos podem considerar isso como certo. Após essas palavras, o imperador se virou e se aproximou do rapaz, colocando a mão em sua cabeça, inclinando-se levemente, e disse que Noah tinha apenas 6 anos de idade e já estava surpreendendo. O rapaz envergonhado levantou a cabeça e viu o imperador sorrindo. De repente, o olhar do imperador se fixou na espada demoníaca, e ele perguntou: interesse se o cara estava completamente no controle. Quando o cara assentiu, o imperador continuou dizendo que, dada a história repugnante que se seguiu, ele deveria dizer que é incrível. Virando-se, o imperador ponderou e disse que deveria fazer de Noah um mestre da espada. O cara surpreso ergueu a cabeça e perguntou sobre o mestre de esgrima, mas o imperador não respondeu e ordenou que chamasse Noble imediatamente, com um barulho de passos e armadura de prata. O cara viu uma figura majestosa caminhando em direção a eles. Era um homem de meia idade com barba curta e espessa, vestido com uma volumosa armadura de prata e uma capa larga que emitia grande pressão apenas por estar ali. O velho disse que Damian Noble havia vindo por ordem do imperador. O imperador olhou para o fiel servo e perguntou se ele sabia de Noah. O imperador queria que Noble o ensinasse a usar a espada. O cavaleiro se curvou e disse que faria o seu melhor, pois ele era um nobre espadachim no império. Como o povo diz, um homem é um espadachim que não tem igual no manejo da espada. Sentado de joelhos, Noble disse que era uma grande honra para ele, e o imperador disse ao seu filho para se inspirar em Noble, ao que o cara alegremente assentiu ao se levantar de sua cadeira. O cavaleiro desembainhou sua espada e disse que deveriam ir direto ao ponto. Ele queria ver do que o príncipe era capaz e queria testá-lo. O cara, ao ouvir isso, ficou um pouco atordoado. O imperador olhou para o cavaleiro e disse que ele era uma criança que não havia sido ensinada em nada. Diante dessas palavras do imperador, o cavaleiro disse para ter certeza de que não estava procurando habilidades, mas caráter. O cara, pensando, olhou para a espada e considerou como era possível convencer o cavaleiro tão facilmente. Isso significava que ele confiava tanto assim. Curvando-se ligeiramente, o cara colocou a mão na espada e olhou com uma expressão séria no rosto, fitando a criança com um olhar sombrio. Noble disse que Sua Alteza o atacou de qualquer lugar segurando uma espada em sua mão. O cavaleiro olhou para o príncipe e disse que esperava que o príncipe fosse capaz de atacar de diferentes posições, ao que o rapaz com um rosto sério disse que seria assim, assumindo uma posição. O rapaz saltou em direção ao cavaleiro. O cavaleiro ergueu sua espada e fez uma defesa, e quando a espada demoníaca e a espada do cavaleiro da estação se encontraram, a pressão envolveu o espaço. O rapaz olhou com uma expressão séria, mas o cavaleiro Noble sorriu levemente. Nesse momento, o rapaz rapidamente ergueu a espada, o que deixou Noble confuso, e o rapaz se viu balançando-a de baixo graças aos seus reflexos. Knight Noble recolocou sua defesa e anunciou que faria isso. O príncipe Noah levantou a mão e sua espada encontrou a espada do cavaleiro novamente com um som de metal contra metal. O rapaz se virou com uma velocidade assustadora e fez um movimento ascendente com um retorno e um golpe de espada no cavaleiro Noble. Sua espada fez a espada do cavaleiro voar das mãos de seu mestre. O imperador observou enquanto a espada girava e, involuntariamente, o olhar do ser mais poderoso do império seguiu a espada. A espada caiu no chão e as mãos do cavaleiro Noble tremiam. Claro, o veterano de batalhas ficou surpreso com isso e franziu as sobrancelhas para suas mãos. Mas, ao contrário dele, o príncipe Noah, como sempre, estava indiferente. O imperador olhou para o cavaleiro com um choque, e ele também olhou para sua espada com surpresa e depois suspirou pesadamente. Pediu desculpas a Sua Majestade, o imperador, e disse que não seria capaz de ensinar Sua Alteza. O velho sorriu e perguntou o que isso significava. O cavaleiro Noble explicou a ele, ajoelhando-se em um joelho, que a força e a velocidade de Sua Alteza ainda estavam no nível de uma criança, mas suas habilidades com a espada alcançaram um nível astuto. O príncipe tirou a espada dele com uma única técnica. Esta foi a sua derrota completa. O imperador olhou para o cavaleiro e depois, rindo, olhou para o seu filho e disse que era incrível. Olhando para o cavaleiro, Nobre disse que o príncipe era realmente filho de Sua Majestade. O imperador satisfeito assentiu e aplaudiu, dizendo que era verdade. Na seleção de cavaleiros, Noah seria o principal na seleção. Enquanto os príncipes pareciam ligeiramente surpresos, o cavaleiro nobre sorriu e disse que Sua Alteza era ideal para essa posição. O recrutamento de cavaleiros era um grande evento anual no Império.
O termo impérios na Terra significa o próprio império deles, e embora ninguém o chame assim mais, o nome oficial original era o Império dos Espelhos. Espelhos é uma palavra antiga para guerreiro, em outras palavras, Mares é um país de guerreiros. Há uma tradição no Império que valoriza guerreiros, até dizendo que o exército é a única maneira de alcançar uma carreira de sucesso. Pessoas que conseguem se destacar entre todos os impérios lutam na capital imperial. Os vencedores recebem o título de cavaleiro e imediatamente se juntam às fileiras da classe alta. Isso é decidido pela escolha do cavaleiro, e ele será o juiz em tal evento. Sorrindo, o rapaz pensou que isso era conveniente para ele, porque ele poderia tornar o cavaleiro que vencesse a seleção seu subordinado. Virando a cabeça, ele viu seu status na janela. Claro, seu nome estava em primeiro lugar, depois o gênero, que era masculino. Ele tinha um F em HP, MP, inteligência, velocidade, espírito, fogo, vento, terra, luz e escuridão. Depois, havia aqueles com a classificação de F+, e havia apenas 4 deles: força, sorte, resistência e agilidade. E finalmente, o indicador mais forte na forma de água mais dividido por. Olhando para a janela de estatísticas, o rapaz pensou que, por algum motivo, tinha uma habilidade única que dependia de seus subordinados. As pessoas no território, então ele precisa acumulá-lo. Depois de cumprimentar o cara, disse ao imperador que faria de tudo para sorrir. Ele pensou que, em outras palavras, se tivesse subordinados fortes, ele mesmo se tornaria mais forte. Então o imperador disse que eles deveriam tomar uma decisão e ver qual escolha Noah faria na liga e no torneio. Os métodos de sobrevivência das pessoas são completamente diferentes. O cara de rosto sério ergueu a cabeça e disse que precisava de todos os classificados de todo o império na cidade imperial. Ele queria que fosse feito na frente dele. O imperador olhou para seu filho com surpresa e perguntou por que ele queria uma coisa dessas, ao que o cara respondeu que o império era grande. Em um evento tão grande como esse, ele não conseguiria controlá-lo totalmente no nível local. Se perderem uma pessoa talentosa à toa, seria estranho. Então, ele gostaria de vê-lo. Depois de olhar para seu filho com admiração, o imperador riu e disse que então deixaria isso com ele. Depois de um tempo no palácio do príncipe, o príncipe estava sentado na sala de jantar. Zoe trouxe-lhe uma xícara e, levantando-a, o cara olhou para a empregada e perguntou se havia um candidato de sua vila para escolher como cavaleiro. Sorrindo felicemente, Zoe disse que havia. Essa era a única maneira para pessoas simples como eles avançarem na carreira. Um deles vinha de sua vila. O cara disse, enquanto bebia, que este ano ele se livrou das qualificações locais. Agora, qualquer número de pessoas pode vir. De repente, a garota ficou em silêncio, segurando a bandeja, e o cara, sentindo algo, levantou a cabeça e olhou para a empregada com interesse, perguntando se algo tinha acontecido. A garota imediatamente disse que estava muito chocada, a qual o cara respondeu que não havia necessidade de se desculpar, ela só tinha que dizer o que estava pensando. A garota assentiu. E disse que o único candidato da aldeia deles não foi selecionado para a seleção de qualificação, a razão para isso foi o pagamento da estrada e muito dinheiro para viver na capital. Todos se reuniram na aldeia por causa dessa situação, que afeta uma pessoa. O cara olhou para Zoe, e ela sentiu que o olhar dizia que, se tudo correr bem, ela será capaz de justificar as esperanças da aldeia, porque a pessoa escolhida é muito boa, e ela fará de tudo para ajudar. Ele pôs a xícara no pires. O cara pensou que, muito provavelmente, o talento poderia ser negligenciado devido à pressão, e ele não seria capaz de mostrar todo o seu potencial. O cara concordou consigo mesmo e disse que eles deveriam resolver o problema. A empregada olhou para o senhor sem compreender, e Noah disse que poderia providenciar tudo, inclusive a viagem e a acomodação, olhando para o senhor com dúvida. A garota disse que também custaria muito dinheiro, e o cara disse que não faria tudo do zero. A garota inclinou a cabeça com uma pergunta, e então o cara ligou para alguém, levantou-se de sua cadeira, olhou para um servo e disse para ele descobrir quantas casas vazias havia na cidade. Ele também disse a mais 2 para comprá-las em diferentes partes da cidade. Se isso não fosse suficiente, eles deveriam construir algo como um dormitório. A garota ficou feliz com as palavras do senhor que falou sobre essas coisas. O cara próprio ordenou mais providências relacionadas à comida, dependendo do número de pessoas. Ele disse que talvez fosse necessário comprar suprimentos para toda uma aldeia, então eles deveriam informar imediatamente os comerciantes de grãos conhecidos sobre isso. Ele mesmo iria para a capital.
Ouvindo todas essas ordens, a garota não pôde deixar de pensar que seu mestre era incrível. Depois de um tempo, o príncipe Noah passeou pelas ruas da cidade pensando que parece que não haverá problemas no fornecimento de grãos durante a seleção, o que é muito bom ao observar as numerosas pessoas que passam. O rapaz pensou que talvez, entre elas, houvesse pessoas talentosas. Nesse momento, uma voz familiar chamou o rapaz, dizendo que talvez fosse Noah. Levantando a cabeça, o rapaz viu seu irmão em uma carruagem luxuosa, um jovem com uma barba leve e elegantes franjas onduladas. Era o 8º príncipe do império, o príncipe Oscar Arara. Olhando para ele de baixo para cima, o cara pensou que este era o irmão mais velho e também como as pessoas pensam que ele é o melhor príncipe entre todos os outros. Oscar perguntou ao seu irmão o que ele estava fazendo em um lugar desses, ao que o cara respondeu que estava apenas passeando por ali. O 8º príncipe, sorrindo, disse que estava indo para a Rua Cobalto. Então, o príncipe percebeu que eles acertaram e alegremente disse que era isso. Em seguida, perguntou ao seu irmão mais novo se ele se juntaria a ele. Noah assentiu e disse que iria com seu irmão. Agora, ambos estavam dentro da carruagem preta. Enquanto estavam indo, o 8º príncipe disse que havia ouvido seu pai constantemente elogiando Noah. Há quantos anos ele não via seu pai tão feliz? O cara sorriu e disse que isso era realmente verdade. A carruagem parou e o 8º príncipe informou que deveriam seguir a pé dali em diante. Ele disse que aquele era um lugar onde ele gostava de usar as pernas para caçar tesouros. Quando saíram, Noah se deparou com uma feira de rua, e o cara, encantado com o espetáculo, perguntou se aquilo era a Rua Cobaltova. Vendo a alegria de seu irmão, o 8º príncipe sorriu. Logo começaram a caminhar ao longo da rua e, olhando ao redor, o cara começou a pensar. A Rua Cobaltova é um lugar onde lojas de antiguidades ou lojas de objetos antigos estão concentradas. Todas as antiguidades do Império são reunidas ali. Encontrar verdadeiros tesouros nessa pequena cidade é considerado uma bênção para os nobres. Exclamações de compradores e vendedores eram ouvidas por toda parte ao longo da rua. Para onde o cara olhava, ele olhava para o seu irmão e disse que ouviu dizer que tudo ali é bem caro. O príncipe sorriu e disse que isso não era totalmente verdade. 10.000 coroas seriam suficientes para um grande negócio. O cara olhou à frente novamente e pensou que, levando em conta a média mensal ganhos de um homem adulto na cidade são 10 moedas. Não é uma quantia pequena, mas é uma rua do tesouro. Parando na frente de uma das lojas, o sujeito olhou para as pinturas e disse, surpreso, que havia até pinturas aqui, ao que o 8º príncipe respondeu que a maioria dessas pinturas eram falsas. O sujeito começou a olhar ao redor, parando na frente de coisas interessantes. Havia uma minoria, como esse baú ou vaso. Após algum tempo caminhando, o sujeito percebeu que a tendência aqui era que havia mais lojas do que barracas. Ele sentiu que havia muitas coisas boas aqui. Nesse momento, uma coisa interessante chamou a atenção do sujeito, e depois de olhar para ela, o sujeito pegou um livro ou uma caixa com uma aparência estranha. O 8º príncipe, ao ver o olhar preocupado de seu irmão, perguntou se algo tinha acontecido, mas Noah não respondeu e perguntou ao vendedor quanto custava. O vendedor disse que custava 3 moedas, e o sujeito comprou o livro. O 8º príncipe olhou para seu irmão com interesse e sorriu, perguntando o que ele estava olhando com uma expressão tão séria. De repente, o sujeito notou que estava na mão de Noah e se aproximou, animado, pedindo para ver. Noah olhou para seu irmão, surpreso. O 8º príncipe disse, com um brilho nos olhos, que era sem dúvida um tesouro. Então, o homem disse que era o livro mágico do grande mago André e que, além disso, era o original. O 8º príncipe disse empolgado que a frugalidade de Noah não deveria diminuir, ele deveria cuidar desse livro como se fosse seu cabelo. Nesse momento, o sujeito olhou para a janela de status. Embora tudo fosse igual ao antes, houve uma mudança. Assim que ele pegou esse livro em suas mãos, sua habilidade e vitória ganhou uma habilidade. Observando seu irmão, o 8º príncipe perguntou com interesse para onde ele estava olhando por tanto tempo. Sorrindo, Oscar disse que, como seu pai, ele também respeita e elogia o cara. De repente, o cara sentiu uma resposta de Leviatã, e o cara disse que tinha uma sensação. Oscar se curvou com interesse e perguntou sobre o que seu irmão estava falando e que sensação era essa, mas o cara tirou uma espada demoníaca sem dizer nada e a ergueu sobre o livro mágico, surpreendido com isso. Ação.
O oitavo príncipe queria impedir Noah, mas ele não ouviu o fato de que a espada demoníaca disse para ele fazer isso, pois a alma de alguém está contida neste livro. A espada demoníaca ficou sobre o livro por um tempo, e agora uma estranha aura negra e sombria se elevou de um canto dele. O livro se abriu, liberando energia escura, e logo a energia negra subiu acima do livro e algum fenômeno estranho apareceu. Oscar olhou com a boca bem aberta, mas Noah estava calmo, com olhos sombrios e força renovada. Ele olhou para os dois príncipes, e ambos o olharam. Na frente deles ficava um gigante negro com uma lança na mão. A energia escura se transformou em uma corrente contínua e voou para cima com sons sombrios. Oscar, olhando para esse fenômeno com surpresa, disse que era impossível. O livro proibido contém a alma de uma pessoa, enquanto o cara olhava para essa energia negra. Oscar gritou para Noah correr, dizendo que era o espírito vingativo do grande mago dos ventos. Quando as criadas acompanhavam o cavalheiro na noite e desejavam boa noite a ele, seu negócio não estava diretamente relacionado ao cavalheiro. Depois que as duas criadas acompanharam o mestre para fora, a chefe das criadas disse a Jéssica e Lily que elas deveriam tomar um banho. A morena e a criada pequena sentiram e, já no banheiro, Lily perguntou a Jéssica se ela sabia quais garotas o Sr. Noah gostava, cobrindo-se com uma toalha. Jéssica olhou para ela. O bebê disse que não podia falar sobre tais coisas. Sorrindo, Lily disse que se eles apenas pensassem, tudo ficaria bem. Sorrindo, Jéssica disse que o rapaz tinha apenas 6 anos, então poderia ser do tipo infantil, como Lily, fazendo o bico. Lily corou e, cobrindo a pilha com as mãos, disse que queria dizer seios pequenos, vendo uma colega ofendida. Jéssica quis se desculpar, mas Lily se virou e disse a Londres que estava saindo quando estavam indo embora. De repente, Lily viu uma colega loira que também estava tomando banho. A garota se jogou alegremente nas costas de Anne, que se assustou e virou-se, olhando para Lily e perguntando o que ela estava fazendo. Lily, olhando com inveja para os encantos de seus joelhos, disse que o Sr. Noah provavelmente gosta daquelas que se parecem com sua mãe. Ana, com uma expressão confusa, perguntou sobre o que elas estavam falando em geral. Vendo Ana tão surpresa, Lily se virou para Jéssica e disse que, inesperadamente, o tipo de Jéssica é normal. Jéssica sorriu e disse que então um tipo como Zoe é. Tanto Ana quanto Lily concordaram com isso. Jéssica disse que o tipo é gracioso e flexível, e Lily concordou, acrescentando que é elegante e destacado. Ana disse que os seios dessa criança só vão ficar maiores com o tempo. Willie ficou animado e disse que se começar um boato, mas não conseguiu terminar a frase, pois houve uma batida e a garota se abaixou, dizendo que era um ótimo momento para Zoe aparecer. Mas quando a porta se abriu, apareceu a empregada sênior. Ao vê-los, Lily ficou chocada, e a empregada sênior gritou com raiva, perguntando o que eles estavam fazendo. Todos os três se curvaram e disseram que estavam muito desatentos. Olhando para eles, a mulher disse que se eles se comportarem normalmente, não precisarão pedir desculpas. Quando estavam prestes a sair, Lily disse que era estranho porque era a vez de Zoe tomar banho naquele momento. Zoe mesmo estava se escondendo atrás de uma coluna, pensando que esses obstáculos foram erguidos, e ela não conseguiu entrar, mas ficou contente, um pouco envergonhada. Ela pensou nas preferências do Sr. Noah. A garota, feliz, atravessou a idade do capítulo 5. Oscar gritou empolgado para Noah fugir, pois esse gigante sombrio era o espírito vingativo do grande mago dos ventos. No entanto, Noah, não ouvindo as palavras de seu irmão, primeiro olhou para o gigante, em seguida, inclinando-se ligeiramente, concentrou força em suas pernas e com um salto afiado, se inclinou na direção do gigante. Esse gigante sombrio separou a cabeça do torso com o balanço de sua espada, mas ele não parou por aí. Ele assumiu uma pose com a espada em posição vertical e concentrou o poder, fazendo a espada se transformar em outra forma, lembrando os horrores que ele havia treinado. A espada se transformou suavemente, com um golpe hábil da espada do homem. Uma onda incrível de água irrompeu, destruindo tudo em seu caminho. O vetor do impacto foi direcionado para cima.